Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao ClickCast, né? Nessa série que nós estamos fazendo sobre como montar, né, o seu dashboard, como ser, né, uma analista de dados da parte básica da nossa profissão. Eu quero agradecer a todos os inscritos que já se inscreveram aí, que estão deixando seus comentários. Muito obrigado a todos, realmente. E o objetivo realmente é esse, é compartilhar conhecimento prático na vida do analista de dados. No dia de hoje, antes da gente começar um projeto de BI, um projeto de dashboard, um projeto de clique, eu quero deixar aqui muito bem claro para vocês a dificuldade que todos nós temos de entender, certo? Qual que é a necessidade do cliente, o que ele está pedindo, certo? O que são relatórios, o que são dashboards, o que são indicadores. E tudo isso fica misturado na cabeça da gente de tal forma que é uma loucura a gente acabar desenvolvendo alguma coisa nesse sentido e a gente não faz ideia, né, muitas vezes, do projeto que o cliente está querendo fazer. Então, nesse momento, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Encinas, tenho aí alguns anos de desenvolvimento de BI. Esse aqui é meu LinkedIn, se você quiser saber um pouco mais sobre a minha profissão, aquilo que eu faço para viver, né? Isso há exatamente 7 anos. E o que nós vamos falar hoje, pessoal? A diferença entre relatório, dashboard e indicador. Não são a mesma coisa. Então, se você está começando agora nessa parte de análise de dados, ou se você já tem um certo tipo de experiência nesse assunto, então você já deve ter percebido que quando o cliente pede um relatório, quando o cliente pede um dashboard ou quando ele pede um indicador, não são a mesma coisa. E muitas vezes ele não sabe a diferença disso, certo? Então, a gente, quando vai desenvolver um projeto de BI, essas ideias ficam meio obscuras e a gente meio que vai descobrindo com o tempo aquilo que o cliente quer. Às vezes ele diz, me coloca uma tabela, certo? Lá no BI. Me coloca uma caixinha com um número X. Me monta um dashboard. Não, pessoal, totalmente diferente. E eu vou mostrar para vocês aqui algumas diferenças práticas em relação a isso no momento de desenvolvimento do nosso dashboard. Hoje eu não vou abrir o clique, certo? Mas eu quero realmente passar uma visão conceitual para que você, ao desenvolver ao desenvolver o seu trabalho, você consiga nesse momento distinguir aquilo que o teu cliente está pedindo, certo? Isso é fácil? Não é fácil, porque muitas vezes isso é um processo, né? Que você tem um relatório que você transforma em dashboards e depois você transforma em indicadores, né? É por isso que não são a mesma coisa, beleza? Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Então, para você que é novo, né? E para você que também já é velho nesse desenvolvimento de BI, eu vou passar um conceitinho aqui. O que é um relatório? Certo? O que é um relatório exatamente? Um relatório, ele é isso aqui. A pessoa, o cliente, ele tem uma informação no sistema dele e ele quer que essa informação seja espelhada no BI. Mas por que o cliente está usando o Click ou outra ferramenta para fazer um relatório que ele já tem no sistema? Então, pessoal, a resposta dessa pergunta é muito simples. É porque muitas vezes o custo de desenvolvimento de um relatório estático dentro de um software ele é muito alto perante aquilo que as ferramentas de BI proporcionam hoje, né? Hoje, esse relatório, por exemplo, a gente não sabe se o sistema é capaz de exportar para o Excel, que é o que todo mundo gosta no Click, né? Todo mundo gosta de uma tabela que exporta para o Excel para a pessoa trabalhar, né? Então, o que é um relatório praticamente? Um relatório é uma tela, geralmente com uma tabela com informações, que essas informações a pessoa pode tomar uma decisão. Isso é um relatório,
certo? Isso aqui não é um dashboard, isso é um relatório, certo? Isso aqui é uma tabela e nós estamos usando o ClickSense para criar tabelas, criar relatórios. Geralmente, pessoal, essa é a primeira parte do projeto, porque o cliente não sabe muito bem, às vezes, o número que ele quer. Ele está descobrindo ainda as informações que ele não via quando não tinha o clique, quando não tinha o BI. Então, como é que você vai ter a certeza de alguma coisa que você não viu ainda? Então, geralmente, todos os projetos de BI começam com relatórios. Então não adianta encher de coisa a tela do cliente de coisas que ele não pediu, ou de coisas que ele não entende, ou de... Não adianta. Você tem que passar por todos os estágios. E geralmente o primeiro estágio já é um relatório, porque ele não sabe o que vai encontrar, certo? Ele não tem essa visão. Hoje o sistema dele não faz. Ou ele pode até ter uma visão, porque ele pega esses dados do sistema, compila tudo em Excel e faz tudo lá no Excel para poder suprir a necessidade dele. E como às vezes a quantidade de informações é gigantesca, o Excel não dá conta e por isso ele contrata ferramentas específicas de BI. O que nós temos depois? Depois, eu vou chamar isso aqui de dashboard, pessoal. O que é um dashboard? Vocês perceberam que tem uma coisa muito diferente em relação a um relatório. O dashboard ele já contém algumas informações condensadas, certo? Porque o cliente já entendeu o número que ele tem no sistema dele, o número que ele tem nos relatórios, e ele abstrai isso num nível superior, que são os dashboards. Então, se um cliente já vem pedindo dashboard, teoricamente ele já está confiando na base de informações dele, ele já entende do negócio dele, ele já sabe o que ele quer e ele já especifica, certo? Eu quero uma tabela aqui, certo? Que mostra para mim, certo? O total, né, de lucro, certo? A porcentagem de total de lucro que eu estou buscando, a oscilação do forecast aqui de vendas versus o atual previsto versus realizado, e uma tabela aqui por estado, certo? Dizendo o seguinte, que qual é o maior estado ou qual é o pior estado na métrica, certo? Que eu estou avaliando aqui pela cor da bolinha, certo? E quanto cada estado atingiu da porcentagem de vendas. Isso não é isso. Eu posso ter essas colunas aqui de cálculo aqui nesse relatório? Eu posso sim. Só que você não pode, por exemplo, muitas vezes clicar nesse cliente e saber o porquê, né? Esse estado, esse cliente está comprando menos, ou qual é o histórico de vendas. Isso o relatório não proporciona. Apesar do clique, a gente fazer muito relatório em clique para poder fazer atender a necessidade do cliente para depois virar um dashboard, tá? E, pessoal, isso aqui é a dica de ouro, tá? Desse vídeo. O que é um KPI, pessoal? Um KPI, geralmente, né? Isso aí é uma tradução de inglês de Key Performance Indicator, que é indicador de performance. Então, vocês têm que entender uma coisa. A gente, né, tem que entender uma coisa. Todo KPI tem uma entrada e uma saída. Isso é diferente disso e isso é diferente disso. O que tem de diferente? Vamos pensar o seguinte. O que o cliente quer nesse KPI? O que ele quer ver? Ele quer ver o crescimento, certo? Ele quer ter um crescimento de 5% em cima de uma métrica que ele já existe. Ou seja, vamos simplificar. Ele faturou R$1 milhão ano passado. Esse ano ele quer faturar os R$1 milhão, né? Uns 5% a mais que os de R$1 milhão, mas ele quer, com esse R$1 milhão, atingir 50% da população ou de market share. Certo? E como é que ele vai atingir isso? De uma outra forma, não exatamente como está escrito no KPI.
Então, todo KPI verdadeiro, ele tem um input e output, certo? Por quê? Não adianta você fazer um painel cheio de números que não fazem sentido na realidade, ou às vezes os números que eles procuram ainda estão em processo de maturação. Então, nós vamos ter indicadores, né? Digamos assim, vamos ter dashboards que mostram números, e a partir desses números eles vão definir uma métrica real para atingir esses números. Isso sim é um KPI, certo? Então vamos lá. Vamos dar outro exemplo aqui. Eu quero crescer ano que vem 5% a mais da inflação, certo? Aumentando a minha participação nos clientes. Então, eu tenho que ter um indicador de participação de clientes, eu tenho que ter um indicador de quanto eu faturei ano passado, eu tenho que ter uma métrica de quanto eu estou faturando esse ano e se quanto eu faturando esse ano está ou não 5% acima do ano passado. É muito diferente. Só que, né, é difícil da gente entender, e aí a gente começa um projeto e acaba às vezes dando errado o projeto porque o final, digamos assim, a gente não tem às vezes os inputs ou não tem os outputs de projeto. Então, eu vou abrir uma coisa aqui legal aqui para a gente também discursar sobre o assunto. Então vamos pensar o seguinte: o cliente me chamou porque ele quer fazer um dashboard financeiro, certo? Aí ele me chega e fala assim: não, eu quero que você desenvolva para mim um fluxo de caixa. O que é um fluxo de... Primeira pergunta, né? O que é um fluxo de caixa, né? Primeira pergunta. Aí eu vou pesquisar para ele. Não, fluxo de caixa é contas a pagar, mais contas a receber, mais previsões de entrada, certo? Aliás, contas a pagar, mais contas a receber. Vou tirar esse maisinho aqui porque não é mais. Deixa eu ver se eu tenho a borracha aqui. Eita. Cadê a borrachinha? Imagens, fórmulas, não. Canetinha, borracha, isso. Então, não é mais aqui. Isso aqui é uma fórmula. Previsão de saídas. Então, vamos supor, no começo do mês, no banco tem 10 mil reais. Eu tenho a pagar 5 mil reais. Menos. Eu tenho contas a receber de 6 mil reais. Mais. Eu tenho uma previsão de entrada que seria... Vamos supor, eu tenho pedidos que eu vou faturar ainda, que vão entrar nesse mês no fluxo de caixa. Tem mais 1.000 de entrada de pedidos. Só que tem alguns lançamentos de custos que eu faço previsões de saída porque ele não tem lançamento no sistema. Então eu tenho mais aqui menos 7 mil de custo. Então eu tenho 10 menos 5, 5, mais 6, 11, menos 1, 10, menos 7, 3 mil reais, certo? Isso aqui é uma conta básica, mas isso aqui é um fluxo de caixa, ou seja, é um relatório, é um dashboard ou é um KPI, certo? Inicialmente, isso aqui é um relatório. É um relatório de fluxo de caixa. É um relatório, certo? Porque ele só quer saber a entrada e saída dos números, certo? Então isso aqui é um projeto de relatório. Daqui a pouco, quando você desenvolve todo esse projeto de relatório, o que vai acontecer? Ah, não, agora cria um dash para mim. Agora vamos criar o dash. O que você quer nesse dash? Aí eu quero que você mostre os grandes números. Aí então você vai colocar uma caixinha com pagar, uma caixinha com receber, uma caixinha tal e um botão bem grande aqui, certo? De 3 mil reais. Positivo. Opa! Isso aqui já começou a fazer sentido para a empresa. Então imagina o diretor de uma empresa. Ele entra... Ele vai entrar no dashboard e vai ver positivo 3 mil reais. Agora, esse positivo 3 mil reais, ele é bom ou é ruim?
E agora começou, certo? Agora começou a brincadeira. Se lá no planejamento estratégico dele, ele disse que quer um saldo final mensal de fluxo de caixa de R$ 7.000, ele está fora do indicador. Então ele vai ter. O pessoal gosta muito, né? Do reloginho, que aqui tem 7.000, certo? Tem 7.000, aqui tem 0, aqui tem uma curva. Eita, curva. E o meu ponteirinho está no 3.000. Isso sim é um KPI. Certo? E muitas vezes o diretor quer. Aí o que acontece? Acontece o processo inverso. A gente fez um relatório, depois fez um dash, depois fez um KPI. Aí sabe o que acontece no final do projeto? A primeira tela vira o KPI, a segunda tela vira o dashboard e a terceira tela vira o relatório. Porque ele quer ver se está bom ou ruim, depois o porquê está bom ou ruim e a estratificação do que está bom ou ruim. Entenderam? Então, muitas vezes o projeto de BI dá errado porque a gente não entende isso, que é um processo de construção. Então, toda vez que a gente vai falar de dashboards, vai falar de KPIs, a gente tem que saber o nível de, entre aspas, não de detalhamento de informação, mas o nível aonde a empresa quer chegar com aquele número. Certo? E a experiência em construção de dashboards faz a gente entender o quê? Entender que a empresa ela quer chegar em algum lugar com esses KPIs. Ela quer decidir informações em algum lugar nesses KPIs. Entendido, pessoal? Beleza. Então, tendo isso colocado nas nossas mentes e nossos corações, certo? O que nós vamos imaginar o seguinte. Então, se o cliente, certo? Ou alguém quer desenvolver um KPI, ele tem que saber, né, a entrada, o input, a saída dele. A entrada e a saída. Então, como a gente organizaria nosso projeto de BI, né, que a gente vai começar a desenvolver a partir de agora? Nós vamos seguir exatamente esses passos, certo? Nós vamos fazer um BI, certo, de vendas, que todo mundo provavelmente já montou ou um BI financeiro, certo? Que nós vamos começar pelo relatório de vendas, depois pelo dashboard de vendas e depois vamos colocar KPIs inteligentes. Quais são, certo, os KPIs empresariais que são mais, digamos assim, que as empresas buscam ter, certo, depois de um certo nível de maturidade? Algumas letrinhas, só pedir letrinhas que eu vou falar para vocês, mas que vocês guardem no coração, porque talvez a gente monte KPIs dessa forma. Tem um KPI que chama EBITDA, certo? Que é lucro antes dos impostos, taxas e depreciação. Isso aqui, para a gente entender, pessoal, isso aqui é quanto de dinheiro sobra de verdade, depois que a gente pagou tudo. Igual a casa da gente. A gente tem o salário, nós temos todos os custos, cartão, carro, despesa, gasolina, tal. Quanto que sobra no final depois que a gente pagou também todos os impostos, pagou tudo, pagou empregado, pagou... Então isso aqui é a margem, geralmente em percentual de EBITDA, né? Em percentual, e muitas empresas têm isso aqui em valor mesmo. EBITDA em percentual. Porque, pessoal, faturamento não significa nada. Eu posso faturar 300 milhões e ter lucro, prejuízo. Igual a gente conhece algumas empresas aí que estão quebrando no mercado. Então, faturamento não significa nada, certo? O que significa realmente é o EBITDA. Tem muitas empresas, algumas empresas trabalham com fluxo de caixa,
certo? O que é o fluxo de caixa? Basicamente é o seguinte, eu quero fechar o ano com 3 milhões na minha conta. Ah, Rafael, mas 3 milhões não é a mesma coisa que de cima? Às vezes sim, mas às vezes a estratégia da empresa para chegar nos 3 milhões é diferente da estratégia do EBITDA. Então, geralmente, uma empresa busca fluxo de caixa, certo? E o mais famoso de todo mundo, né, é a tal da DRE, certo? E o que acontece na DRE? Poucas pessoas sabem que todos os indicadores, hoje, os indicadores financeiros de uma empresa, geralmente eles saem da DRE. Então a DRE é um relatório que vira um dashboard, depois vira um KPI. Porque lá na DRE eu tenho, certo, de toda empresa, falando em contabilidade, eu tenho a receita bruta, eu tenho os impostos, eu tenho devoluções, depois disso aqui eu tenho a receita líquida, depois disso daqui eu tenho os custos operacionais, despesas, certo? Imposto sobre lucro, e lá no final, na última linha, né, eu tenho o tal do EBITDA. Então eu tenho a margem de lucro bruta, depois eu tenho a margem de lucro líquida, depois eu tenho a margem de lucro líquido depois, né, depois de tudo, e depois eu tenho a margem EBITDA antes da depreciação, certo? Porque depreciação também é custo. Então tudo isso daqui, pessoal, a gente vai conversar nas próximas aulas aí. Foi uma aula um pouquinho mais técnica, assim, uma aula um pouquinho mais esclarecedora, porque não adianta a gente sair fazendo, eu mostrar para vocês um dashboard financeiro que ninguém vai usar, certo? Você pode fazer qualquer coisa na tua empresa ali, se ninguém usar, foi tempo e dinheiro jogado fora. Então eu quero realmente compartilhar com vocês o processo que eu tenho adotado durante todos esses anos e que tem funcionado constantemente. O nível de rejeição, digamos assim, dos números dos meus dashboards é bem pequeno. Então, essa estratégia de seguir nesse fluxo tem me feito ter sucesso nas entregas do meu dashboard. Ok, pessoal? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você veio direto para o YouTube, esse vídeo vai estar disponível também lá no LinkedIn. Até a próxima e tchau!